dois grupos. Abra sua Bíblia, vamos estudar Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. Vamos avançar um pouquinho mais no estudo, na compreensão da palavra. Faça isso na sua casa quando você ler a Bíblia. Leia devagarzinho, verso a verso. Não precisa fazer quando você reúne sua família para fazer alguma devocional. Não se preocupe em ler um capítulo inteiro, fazer um bloco muito grande. Não, você não tem pressa, não é uma corrida. O importante é que você entenda aquilo que você está lendo. E às vezes o ensinamento que Deus quer dar para você está em meio verso, em uma palavra, está num verbo que está ordenando uma ação ou então dizendo para não fazer algo. Então nós precisamos estudar a Bíblia com calma, não tenha pressa, não corra, não se preocupe, tá bom? A semana passada nós olhamos um trecho, então eu vou retomar do versículo 12 e hoje nós vamos até o verso 16. Hoje são mais versículos, porque é um bloquinho de história aí. Lembrando que o contexto é Jesus está diante de Pilatos. Jesus foi levado pelos judeus e o governador agora tem que se posicionar. Vimos lá que Pilatos, muito bem intencionado, com a melhor das intenções, está tentando dar um jeito de libertar Jesus. Mas boas intenções não bastam. Como eu disse, o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. É preciso, Deus não vai julgar os crentes, as pessoas deste mundo, Deus não vai julgar essas pessoas por aquilo que elas quiseram fazer, mas por aquilo que elas fizeram de fato. Essa é a condenação. O nosso posicionamento a respeito de Cristo determina o que acontecerá conosco pós essa vida. As suas intenções não vão mudar. Suas intenções podem, inclusive, agravar a situação. João 19:12 diz assim: a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: se soltas a este, não és amigo de César. E todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata, e era para a seve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Até aí o texto, vamos caminhar um pouquinho a respeito dessa verdade e a lição dessa noite, a verdade central que vai nos direcionar nessa noite, ela vem aí. Escolha bem os seus amigos, pois eles influenciam suas decisões. Na verdade, eu até poderia colocar de forma diferente: cuidado com os seus amigos e cuidado com os seus inimigos. Ambos influenciam você nas decisões. Inimigos têm uma tendência de nos influenciar negativamente, nos forçar num caminho. Mas muito mais perigoso que os inimigos é tome cuidado com seus amigos. Quantos crentes não conseguem entender isso? Nós nos protegemos muito dos inimigos e tropeçamos por causa dos amigos. Jesus certa vez disse que os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. E quando ele falou que são os da sua própria casa, ele está dizendo aqueles que estão no seu contexto próximo, aqueles que amam você, eles podem se tornar na sua vida uma pedra de tropeço gigantesca. E é por isso que Jesus deixa muito claro que se alguém ama mais a pai ou a mãe, ou a filho, ou a qualquer ente do que a ele, não é digno de segui-lo. Então nessa noite, abra o seu coração para as verdades do texto bíblico. Por quê? Porque aqui é uma narrativa histórica. O texto está contando algo que aconteceu com Jesus.
Isso não vai acontecer de novo. Não tenho como falar para você, olha, tome cuidado com Pilatos, tome cuidado com os sacerdotes. Não, então nós olhamos para o texto, vemos o que aconteceu, explicamos o que aconteceu, e aí nós tiramos lições. É assim que a Bíblia é ensinada. Tiramos lições. O que isso que João registrou, por que ele registrou, como isso tem, o que tem a ver com a minha vida? Como eu posso me beneficiar sabendo o que aconteceu com Jesus? Porque se eu não tiro lições práticas para a minha vida, eu simplesmente aumentei o meu intelecto. E o objetivo da igreja e da palavra de Deus não é aumentar o seu intelecto, mas é transformar vidas. De maneira que se você está indo na igreja ou lendo a Bíblia para você ter muito conhecimento, ok, isso é muito bom, mas vai ser de pouca utilidade. Mas quando você lê a Bíblia e fala, entendi. Então é isso que Deus quer ensinar para a Igreja Batista Redenção. Aí você pode pôr o seu nome. Isso que Deus quer ensinar para mim. Então agora eu vou sair daqui e no meu dia a dia, quando eu me deparar com os meus amigos ou com os meus inimigos, eu vou estar atento, sabendo que eles influenciam. Eles não podem decidir por mim, mas eles influenciam. Com isso, um pequeno alerta para que ninguém se desculpe. Você não pode culpar as pessoas à sua volta pelos seus erros, pelas suas escolhas. Tem gente que diz assim, olha, você é fruto do meio, a psicologia diz isso, você é fruto do meio em que você vive. Então, se você cresceu numa comunidade, numa favela, então, se você rouba, as pessoas dizem, é porque você cresceu perto de pessoas, às vezes, que faziam isso. Você é alcoólatra, é porque você cresceu num ambiente que as pessoas bebiam. Você usa drogas, é porque pessoas do seu contexto. E aí as pessoas terceirizam a culpa, dizendo assim, a culpa não é minha, eu sou vítima. Impressionante como nos presídios, nas cadeias, você vê isso. A pessoa diz, eu sou uma vítima da sociedade. Eu sou inocente. A sociedade tem certa culpa? Tem. Mas a pessoa faz as suas escolhas. Por isso eu usei a palavra influencia. Mas ela não determina. Suas decisões são suas. E você será responsabilizado por elas. Dito isso, então, escolha muito bem os seus amigos e os inimigos, pois eles influenciam suas decisões. O objetivo da mensagem dessa noite, então, é mostrar o perigo na escolha das amizades. Tome muito cuidado com isso. Existem algumas amizades das quais nós não temos, algumas nós escolhemos, outras não. Outras são como impostas sobre nós. Por exemplo, você está numa comunidade, numa igreja. Você não escolhe quem vai participar daquela igreja. Quem vai se aproximar de você e dizer, oi irmão. Você não escolhe isso. É aleatório. Pessoas chegam, pessoas saem. Mas até mesmo dentro da igreja. Preste atenção, porque isso pode te assustar. Até mesmo dentro da igreja de Cristo. Você deve tomar cuidado. Porque existem irmãos que também influenciam as suas decisões. Familiares, amigos do trabalho, da escola, vizinhos. E pasmem, irmãos em Cristo. Então tome cuidado com as amizades que você vai ter. Pastor, então quer dizer que dentro da igreja eu também tenho que tomar cuidado com as amizades? Sim, eu vou tomar cuidado. Por quê? Porque tem crentes que estão numa maturidade tal que agregam a minha vida. Mas existem crentes que estão na igreja e às vezes não querem levar a palavra de Deus a sério. E acabam se tornando péssimas companhias. E eu digo isso com tristeza, porque dentro da igreja, até mesmo os jovens têm que olhar uns para os outros e verificar, esse meu amigo, essa minha amiga, ele agrega valor à minha vida, ele me motiva à fé ou ele me desestimula? Aquela irmã, aquele irmão, aquele casal que vem à minha casa, motiva? Não. Anos atrás, em 1998, eu fiz meu primeiro ano de seminário. Passado alguns anos eu voltei casado, retornei ao seminário para estudar e lá fiz amizade. Agora casado, participamos de um grupo de casados. Nos formamos e um pastor, um casal amigo, casado, até de certa notoriedade pública, não vou citar nome por questões éticas aqui, frequentava a nossa casa.
alguém de projeção nacional, uma pessoa de reconhecimento até fora do Brasil, em termos de importância. E esse casal frequentava a minha casa e nós gostávamos muito, mas um dia eu precisei interromper a nossa amizade, porque eu comecei a perceber que as conversas, as posturas do marido começaram a não ser adequadas com o cristianismo. E as minhas filhas eram muito pequenas. Estou falando aí quando a Samara tinha por volta, hoje ela tem 16 anos, ela tinha por volta talvez de 4 anos. Talvez até um pouco menos. E na convivência com aquele casal de amigos que assumiu até o pastorado, a postura desse casal, quando começou a frequentar a minha casa e ter mais liberdade, a conversa começou a se tornar uma conversa que eu achei estranho. Então um dia eu chamei ele e falei assim, olha, eu não sei se eu percebi errado, mas você falou isso. Então ele me pediu perdão e falou, desculpa, eu me senti à vontade, achei que eu podia falar essas coisas. Eu falei, não existe sentir à vontade de falar essas coisas. Algumas coisas com teor moralmente errado. Então, eram amigos. Como chefe da minha família, eu cortei o relacionamento com aquele casal. Os anos passaram e esse casal se divorciou. E não era difícil imaginar que aquilo aconteceria, porque a trajetória do que eu estava vendo apontava para um caminho. Mas eu não posso tomar decisões por ele, eu tenho que tomar decisões pela minha casa. E pode ser que você, na sua casa, tenha que fechar a porta para pessoas a quem você ama. Quem sabe pessoas a quem você aprecia. Quando você perceber que essas pessoas estão te influenciando por errado. Eu podia identificar o erro, as minhas filhas não podiam. De quem era a responsabilidade? Minha. Então, com dor no coração, por mais que eu amasse esse amigo, eu disse para ele, não vamos caminhar juntos. E os anos passaram e se comprovou exatamente o que eu pensava. Isso faz já cerca de uns 10 anos. Recentemente, num grupo de amigos pastores, havia no WhatsApp, onde eu participo, alguém fez a pergunta, onde está fulano? E citou o nome dele num grupo onde tem talvez uns 50, 60 pastores. E eu, depois de muitos anos, vi o nome dele lá de novo. E a pessoa citou, olha, eu encontrei com ele recentemente. Um dos pastores do grupo disse, eu encontrei com ele recentemente. Nós almoçamos juntos. E me chamou a atenção a colocação desse pastor. O pastor disse assim, nós almoçamos juntos. Abre aspas. Muito preocupante as suas posturas naquele almoço. Devemos orar por ele. E eu ouvi, li aquelas palavras e falei, ele não mudou. E você, não importa se ele é pastor ou não, você tem que tomar cuidado, porque existe um perigo muito grande nas amizades que você faz. Infelizmente, muitos crentes tropeçam nisso. Então preste atenção no que a palavra de Deus vai te ensinar hoje. Primeiro perigo nas escolhas dos amigos, preste atenção. E escolha muito bem as suas amizades. Olha para o versículo 12. Pilatos queria soltar Jesus, estava se esforçando para soltar Jesus, dando um jeito. E os judeus gritavam. Tem caneta? Anota aí o que os judeus gritavam para Jesus. Quem consegue me dizer aí na sua versão o que os judeus gritavam? Qual foi a palavra? O que fez com que Pilatos ficasse preocupado? Eles gritaram muitas coisas, mas houve uma coisa e João registrou. O texto fala, como é que é, Marcelo? Volta um pouquinho antes. Se soltares este homem. Entendeu a palavra amigo aparecendo aí? Ela aparece de repente no texto. Ei, Pilatos! Pilatos tentando soltar, e alguém diz, ei, Pilatos, se você soltar ele, se você ficar do lado de Jesus, que fique claro para todo mundo,
você não será amigo de César. O que é ser amigo de César? No contexto da Palestina antiga, de Israel antigo, existiam os imperadores, eles estavam em Roma, e os imperadores colocavam governantes nas partes do mundo, no império no qual Roma dominava. E alguns governadores recebiam o privilégio de ter um título de destaque, um título honroso, de honra ao mérito. Eles recebiam o título de amigo de César, ok? Isso fazia com que esse governador estivesse acima dos demais, porque o imperador dizia: este é meu amigo, este homem eu não só o considero um funcionário na estrutura do império, ele é um amigo. E o título de amigo de César dava a esse governador poder, destaque, mas colocava ele em constante perigo. Na época aqui de Pilatos, o imperador chamava-se Tibério. E Tibério era um homem muito preocupado, ele era um homem que suspeitava de tudo. Então ele nomeava e colocava: você é meu amigo. Mas se ele suspeitasse de que você estava fazendo algo errado, o título de amigo era retirado, você era retirado do poder e também perdia a sua vida. Você não era só destituído do cargo, você era morto. Então você pode entender porque sumariamente Pilatos mudou de posição. Porque os judeus gritaram: ei, Pilatos, se você soltar esse, que fique claro, você não é amigo de César. Por quê? Porque ele, Jesus, se intitula rei. E qualquer pessoa que se intitula rei é inimigo de César. E o texto deixa muito claro isso. Ouvindo isso, Pilatos tomou uma decisão drástica. Acabou a conversa. Ele não mais falou com Jesus, ele não mais falou com os judeus. Ele tomou uma decisão muito rápida. E quando nós pensamos nisso, óbvio que você não recebe o título hoje de amigo do mundo. O mundo mudou. O mundo antigo, ser importante era ser do rol de César. Mas hoje existe duas ofertas. Você tem que escolher a sua amizade: Deus ou o mundo. Você não tem como fazer amizade com os dois grupos. A Bíblia, ela lida com a questão: olha só, mas os judeus gritavam: se soltas a este, não é amigo de César, e todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, não tem jeito. Você tem que escolher Jesus ou César. E hoje é dito para nós, o mundo grita: vocês têm que escolher Jesus ou a sociedade. Você tem que escolher o que o mundo oferece ou o que a igreja oferece em Cristo. Não tem jeito, não dá para abraçar as duas coisas. São duas canoas diferentes. E por mais que algumas pessoas queiram ficar em pé nessa canoa, colocando um pé no mundo e um pé na canoa chamada igreja, as duas canoas estão flutuando na água, mas o que acontece com as canoas? Elas se afastam. E você cai. E cair na canoa de César, ou cair na água, é estar fora do barco de Jesus. Ou você tira o pé da canoa de César e fica no barco com Cristo. Como nós falamos hoje, na música das crianças: meu barco é pequeno. Ou você abraça o mundo. Os textos bíblicos são claros em relação a isso. E a minha pergunta para você: o que te impede de escolher o melhor, que é Jesus? O que te impede de dar as costas para o mundo e abraçar Jesus? Algumas pessoas se deixam levar pela vergonha. Há pessoas que abraçam o mundo e rejeitam a igreja e a fé por causa de vergonha. Eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Vergonha do que as pessoas vão dizer de mim, vão zombar de mim. Vão me chamar de crentinho, de carola. Vão me chamar de fanático. Vão me chamar disso ou daquilo. E você vai ter rótulos. Lamento dizer para você, você vai ter muitos rótulos. Você vai ser motivo de piada. Os jovens que estão aqui na faculdade, não tenho nem como dizer para você quantos rótulos, quantos adjetivos vão colocar sobre você. Não tem. Você vai ser motivo de piada. E muitas pessoas, para receber a aceitação deste mundo, para receber o aplauso, ou se não, pelo menos não receber as críticas, elas dão um passo atrás e dizem: eu gosto de Jesus, mas eu não estou disposto a me posicionar publicamente porque isso vai trazer consequências. E a vergonha
em escolher o melhor, faz com que essas pessoas escolham o mundo. Outros não escolhem o melhor, que é Cristo, por causa de comodismo, estão acomodados. Pilatos é um caso desse. Ganhava bem, tinha poder militar na sua mão, tinha influência, podia viajar, podia fazer o que quisesse. Por que abrir mão de tudo isso por um nazareno ensanguentado na sua frente? Não. É mais cômodo matá-lo do que me associar a ele e perder tudo que eu tenho. Muitas pessoas estão acomodadas. E elas dizem, se eu fizer isso, eu vou ter problema no meu casamento. E vou falar baixinho só para nós aqui. Se você se converte e o seu cônjuge, seja homem, o marido ou a esposa, não se converte, é muito provável que você enfrente crises no casamento. Isso acontece, não dá para mentir. Tinha pessoas que diziam, pastor, estava tudo bem quando nós dois éramos incrédulos, agora eu me converti. Domingo eu quero vir para a igreja, ele quer ir no clube. O que eu faço? Tal dia eu quero ir, vai ter uma reunião da igreja, virada do ano, eu quero passar com a igreja. Ele quer descer, ou ela quer descer para a praia, para ver a queima de fogos. Eu quero estar com a igreja em tal época. Não, ele não quer, ela não quer. E as crises começam, e os dilemas vêm. Então muitos dizem assim, olha, eu prefiro ficar, vamos fazer assim, eu assisto aqui à distância, eu faço as minhas orações particulares e fico acomodado. Outros não tomam a decisão pelo melhor por necessidade de agradar pessoas. Olha, há pessoas que não... Os crentes da antiguidade, eles morriam. Eles eram mutilados, queimados, dilacerados pela fé. Os crentes do século 21 não aguentam nem cara feia. Se alguém olhar para você e falar, você é crente, torceu o nariz, a pessoa fala, ai meu Deus, eu sou crente, mas não sou assim. Eu garanto que alguns crentes se assustam se alguém falar assim, você é crente, bem forte, assim apontando para você. Alguns falam, eu? Eu sou. Nós perdemos. Os crentes atuais têm medo de uma oposiçãozinha. Os crentes do passado ficavam em pé perante a pira acesa de fogo. Morreram para defender a fé. Mas os crentes da atualidade precisam agradar pessoas. Outros não escolhem o melhor pelos maus exemplos. Ah, não, sabe por que eu não sou crente? Isso eu escuto direto. Tá cheio de pastor pilantra. Eu falo, eu sei. A igreja está cheia de pecador. Eu ir para a igreja? Pastor, por que eu devo ir para a igreja? Só tem tranqueira lá. Eu falo, só tranqueira não, mas tem tranqueira. Não é assim? E tem gente que se desculpa dizendo assim, olha, eu não sou crente, sabe por quê? Outro dia eu vi um pastor lá, aconteceu tal coisa. É normal. Acontece um escândalo na televisão e alguém fala, pastor fez tal coisa, pronto. A pessoa fala, tá vendo? É por isso que eu não sou crente. E acha que quando chegar diante de Deus vai poder se justificar. Deus, eu não fiz por causa dos outros. Não importa. Não importa quem sejam os maus exemplos que surjam dentro da igreja. E surgem. Deus ainda espera que você faça uma escolha. César e o mundo, Cristo e a igreja. Outras pessoas, elas não se desculpam dos maus exemplos ou então pelo apego ao mundo. Alguns digam, não posso. É tão legal o mundo, eu não posso abrir mão disso. Você acha que Pilatos abriria mão do conforto, da glória, das comidas, da proteção para seguir um carpinteiro? E talvez você não queira abrir mão do apego às coisas que você tem. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu vou me converter um dia, pastor. É que agora não dá. Certa vez um traficante disse isso. Agora não dá, eu estou no auge da minha carreira. Será que eu posso dizer carreira, mas estou no alto, eu estou no auge. Como é que eu vou abandonar isso? Artistas. Alguns artistas dizem assim. Certa vez eu vi um artista que pretensamente se converteu e depois disse assim, olha, o meu trabalho é uma coisa, a igreja é outra, não vamos misturar as coisas. Então, durante a semana, eu canto, eu faço os meus shows, eu vou nas boates, eu canto. Mas as músicas que você canta falam de adultério, destruição da família. Não, mas isso é vida profissional. Ali é só meu ganha-pão. Eu até dou dízimo disso. Então, isso é vida fora. E aqui é vida com Deus. Dá para dissociar isso? E tem muita gente que fala assim, eu não me converto,
Porque as pessoas vão ficar pegando no meu pé, afinal de contas eu vou ter que mudar. E meu ganha-pão, como é que eu vou fazer? Por isso que é difícil. Ser crente, já pensou ser crente? Uma moça na igreja se converte e trabalha numa televisão fazendo novela. E aí o autor da novela fala assim, uma cena lá de nudez, uma cena de traição, e ela fala, olha, não posso fazer porque eu sou crente. O que vai acontecer? Vai durar? Ou um rapaz trabalhando numa televisão e o autor faz uma cena ou escreve uma cena de um relacionamento homossexual. Ele diz, viu, olha, felizmente isso eu não vou poder gravar, porque o meu Deus proíbe dizendo que é errado. Dá para fazer isso? Muitos não vão fazer. Então, pelo apego à glória, à fama, aos recursos, eles ficam com César. Mas nós temos ainda que escolher, cada um de nós, Deus ou o mundo. Olha os textos bíblicos como eles lidam com a igreja. Tiago capítulo 4, versículo 1 a 4, ele diz assim, de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Está falando para a igreja. Por que a igreja briga? Da onde vêm discussões entre crentes? Acaso elas não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Tiago diz, existe alguma coisa dentro de vocês que faz com que vocês briguem. Ele só, a princípio não disse o que é, mas ele fala, interiormente algo motiva vocês a discutirem. Olha o que acontece. Querem o que não têm. Crentes querem isso ou não? A Bíblia fala assim, olha, vocês brigam porque vocês querem o que vocês não têm. Ah, pastor, mas é errado? Depende do que você quer. Ah, mas eu quero tanto, eu quero aquilo. Alguns não querem só ter o que o outro tem, querem ter exatamente o que o outro tem. A diferença de cobiçar e invejar. Invejar é, eu quero ter, por exemplo, se eu falasse assim, eu quero ter um carro igual ao da Márcia. Isso é inveja, eu quero ter um carro igual. Se eu falar, eu quero ter o carro da Márcia, isso é cobiça. Entende a diferença? Alguém pensa assim, olha, eu quero ter uma esposa como fulano. E o outro fala, eu quero ter a esposa do fulano. Diferença de cobiça e inveja. Qual é pior? A Bíblia fala assim, não cobiçareis a mulher do seu próximo, o marido do próximo, a empresa do próximo, não faça isso, o servo do próximo. Não é questão aqui de pecadinho, pecadão, mas não é só uma motivação errada em cobiçar, em desejar algo que você não tem, mas é querer destruir o que o outro tem. É uma motivação que vai além. E ele vai falando disso dentro da igreja, é assustador. Vocês querem o que não tem e até matam para consegui-lo. Como assim, pastor? Até mata. Não dá para eu pregar Tiago, senão eu vou sair muito de João. Mas o texto aqui, ele vai puxando fios. Ele fala que nós temos uma motivação capaz de matar para ter o que o outro tem. E eu vou dizer para você, dentro de igreja, no Brasil e no mundo, que já teve de gente planejando a morte do cônjuge, vou matar aquela pessoa. Há pessoas que matam outros. Há esposas que planejam a morte do marido, no marido planejando a morte da esposa, para ficar com a herança, com os bens, para poder desfrutar uma vida com o amante, ou seja o que for. A Bíblia deixa bem claro, vocês querem o que não têm e até matam para consegui-lo, e invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto, vocês não têm o que desejam porque não pedem. Ah não, pastor, aí discorda, a Bíblia está errada. Eu peço, claro que eu peço. Peço direto. Me dá um carro novo, me dá uma casa própria. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, eu quero. Nós pedimos. Será que a Bíblia errou? E aí então a Bíblia continua. Bom, vocês não pedem. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são errados. Quando vocês pedem, não recebem porque pedem errado. E aí ele vai mais. Pedem apenas o que lhes dará prazer. E aí vem uma palavra bem dura na Bíblia. A palavra grega que aparece aí significa infiéis. A Bíblia chama adúlteros, traidores. Traidores de quem? De Cristo. Vocês se uniram a Ele em casamento, mas querem dar as costas a Jesus para namorar o mundo. É interessante, eu não sei como tornar essa palavra adúltero mais pesada. Há pessoas, pense assim, a igreja é a noiva de Cristo. A Bíblia afirma isso. Nós estamos num compromisso com Cristo. Deus nos ama. A Bíblia fala que Ele tem ciúmes de nós. Nós somos a menina dos seus olhos.
para tornar isso nítido para você, você imagina um casal. Imagina um marido e uma esposa. Imagina uma esposa que chega para o seu marido e fala assim: você pode comprar um perfume para mim? Há algo errado em pedir um perfume? Não. Ou melhor, perfume é muito banal. Você pode comprar uma joia para mim? E o marido fala: para quê? Porque eu quero me adornar, quero ficar bonita. E ele fala: para mim? E ela diz: não, para eu sair com o amante. Qual é o impacto disso? Pedir para a pessoa com quem você tem compromisso de fidelidade algo, para pegar isso e imediatamente usar fora. Essa é a figura que Tiago apresenta. Crentes vão a Deus, pedem a Deus algo, fala: Senhor, me dá isso. E quando Deus dá, os crentes se prostituem com o mundo a partir do que receberam. Dá-me um carro, Senhor. Para quê? Para que você venha à igreja? Não, para que eu possa ir naquela festa, naqueles lugares, para que me afaste. Me dá isso, me dá aquilo. E quando Deus dá, a pessoa pega exatamente aquilo e usa para se afastar de Deus. E a Bíblia diz que isso é um adultério, uma infidelidade tamanha. Não percebem, olha o que a Bíblia fala, voltando para o texto de João, vocês não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Ei, Pilatos, se soltar a este, você não é amigo de César. E todos nós aqui temos que escolher Deus ou o mundo. Não tem jeito. Eu quero ser amigo do mundo. A sua opção. Mas você não pode conciliar. Quando você abraça o mundo, você rejeita Deus. E quando você abraça Deus, você tem que dar as costas para o mundo. Mas há crentes tentando conciliar de alguma maneira, encaixar isso. Fazer um jogadilho com Deus, dizendo: Senhor, sábado e domingo eu sou teu. De segunda a sexta, Deus dará. Eu não sei a quem eu pertenço. Eu vou viver a vida. Mas no fim de semana eu volto. Tá bom? Fim de semana eu me arrumo, coloco a roupa, venho para a igreja e canto: eu te amo, Senhor. Já está acabando a hora, já bati cartão, é domingo. Quando eu desligar a televisão, para os que estão assistindo em casa, aí é outra história. Aí eu ponho o meu filme, aí eu vou cuidar das minhas coisas. Cuidado. Há muitos crentes que são inimigos de Deus, porque Tiago escreveu para a igreja. Cuidado com as suas escolhas. Olha que 1 João 2,15 fala: não amem o mundo, é a mesma coisa que ser amigo dele. Não amem o mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Ele diz: diga não para César. Mas se você ama este mundo, que é atrativo, o mundo não é feio, ele seduz porque ele é bom, ele é atraente. E a Bíblia diz: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer, físico principalmente, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho nas nossas realizações e bens. Não é assim? As pessoas se orgulham pelo que ela tem, pelas viagens que faz. As pessoas têm prazer e o mundo oferece. O que você quer? Você quer reconhecimento? Então eu ofereço. O que você quer? Prazer físico? Está aqui. A igreja restringe muito você. Você vive... Nossa, como a igreja colocou cabrestos em você. Rompa tudo isso. Eu ofereço o que você quer. Prazer físico? O mundo dá de bandeja para você. Dinheiro? A igreja ensina para você trabalhar, se esforçar, ser responsável. O mundo fala: não. Para com isso. Existem tantas maneiras de você passar a perna em trouxas que estão aí fora e ganhar. Então engane, seja esperto. O mundo oferece. O texto diz assim: isto não provém do Pai, mas do mundo. E olha a recomendação dada por João, mesmo que escreveu o evangelho que estamos lendo. Este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Isso que as pessoas cobiçam e querem. Prazer sexual, riqueza, fama, status. Tudo isso passa. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Precisamos escolher. Tome cuidado com as amizades. Se você solta Jesus, você é inimigo de César. E hoje nós temos que escolher. Não temos alternativa. Há uma segunda lição do texto dessa noite. A primeira é: tome cuidado com os amigos que você tem. César ou Jesus? Defina isso e ponto, vá adiante.
Segunda lição do texto é que há um perigo nas escolhas das amizades. Amizades influenciam as nossas ações. Seria interessante você falar, eu tenho amizade, mas eu sou neutro. Não. Olha o que diz o versículo 13. Qual é a primeira palavra que aparece no seu verso aí? Primeira palavra. Ouvindo. Quem tem outra palavra? Ao ouvir isso. Então veja, João está dando um destaque, ele está passando aquele amarelinho no texto dizendo assim, quando o povo gritou, Pilatos, se você soltar a Jesus, escute bem, você não é mais amigo de César. Os sumos sacerdotes, eles eram tão traiçoeiros que eles tinham seus emissários lá em Roma. E uma das coisas que Roma mais temia eram os levantes. Se alguém se intitulasse rei, era sumariamente morto. E se Pilatos soltasse Jesus, o sumo sacerdote mandaria cartas para César dizendo, olha, Pilatos, o seu amigo César, teve nas mãos um homem que se intitulava rei, que se declarava rei, e ele libertou. Então Pilatos morreria. E é por isso que o texto faz essa mudança drástica. Vem tentando libertar Jesus, vem buscando libertar Jesus. De onde você é, Jesus? Você não sabe que eu posso te libertar, tal. Pilatos, se você soltar, você não é amigo de César. O texto fala, ouvindo isto, o que Pilatos fez quando ouviu isso? Assim que ele ouviu, veio uma ação. Qual é a ação? A Marli falou, trouxe. Ouvindo, trouxe. Acabou. O que acontece? Olha aqui para a imagem que vai projetar para vocês. Então Pilatos, em primeiro lugar, ouviu isso. Quando ele ouviu, ele pensou. Quando alguém gritou, você não é amigo de César. Ele ouviu e imediatamente veio na mente dele, opa, não, isso aí não foi legal. O que gritaram, não. Isso é sério que estão gritando por aí. Assim que ele ouviu isso, o texto fala, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal. Acabou o diálogo. Então veja, as amizades que ele tinha com César e com os sacerdotes influenciaram ele a tomar uma ação. Trouxe Jesus para fora, porque ele estava em particular falando com Jesus, e ele sentou-se no tribunal, ou seja, ele precisou, faltou um U ali, ele precisou agir. Em último lugar, e disse ao povo, o texto diz assim, ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gábata. O que é isso? Pilatos está tendo uma audiência com Jesus em privado, particular. Tudo que ele fala está em silêncio, está sobre eles. Mas quando ele volta para fora e diz, eu vou soltar esse homem, eu vou libertar, e o povo grita, ele disse que é rei. Se você soltar, você não é amigo de César. Fez com que Pilatos imediatamente tomasse uma decisão. Ele sai do lugar secreto, nessa audiência privada com Jesus, e ele leva Jesus para um lugar público chamado pavimento. Pavimento ou Gábata, um pavimento era realmente um chão de pedra, igual vocês estão pisando aqui na igreja. Era um pavimento elevado, feito de pedra, onde existia um trono. Então Pilatos sai da conversa particular com Jesus, vai à frente do povo e se senta num tribunal, e agora Pilatos já tem a sentença. Pilatos não vai mais julgar, Pilatos não vai mais articular, tentar soltar Jesus. Pilatos se senta no tribunal, porque o que ele vai falar agora, a ação que ele vai tomar agora, é uma ação por causa da influência de César e dos sacerdotes. E Pilatos rapidamente tem que tomar essa decisão. E o que acontece? Versículo 14. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta. O que significa isso? Aqui João faz uma anotação. A palavra aí, parasceve, é a palavra preparação. Em grego é a palavra parasceve, significa a preparação pascal. Quando fala que é a hora sexta, como é que o judeu contava a hora? O sol nascia, vou arredondar aqui para nossa facilidade de conta, 6 da manhã. O dia do judeu começava a ser contado às 6 da manhã. Então, nasceu 6 da manhã. Quando é 7 da manhã, hora 1. 8 da manhã, hora 2. 9 da manhã, hora 3. Então, hora sexta, que hora era? Meio-dia.
Pilatos, então, ao meio-dia, lembra que tudo o que está acontecendo, Jesus foi preso na madrugada, passou por julgamentos, apanhou tal, e agora, meio-dia, Pilatos senta no trono e fala, não dá mais para te soltar, Jesus. Por que não? Porque por causa do que eles gritaram, você ouviu? Eu sou amigo de César, não posso te soltar. E João coloca um detalhe aqui. E para o leitor antigo, isso foi muito importante. Para nós, a gente passa desapercebido. O que era a Parasceve Pascal? Ao meio-dia, no dia de Páscoa, era o horário em que as pessoas pegavam os cordeiros para ajudar os irmãos. É assim, no dia 10 de Nissan, 4 dias antes da Páscoa, todos os cordeiros que iam ser sacrificados para a Páscoa, eles eram tirados do rebanho. Estavam tudo misturado no rebanho, alguém ia lá, pegava o cordeiro, achava o cordeiro sem defeito e retirava ele do rebanho e colocava ele num celeiro à parte, próximo, mas à parte. E esse cordeirinho ficaria ali 4 dias. E quando era sexta-feira, meio-dia, no horário da Parasceve Pascal, o cordeiro era retirado do lugar separado e ele era levado para o lugar onde ele seria imolado. Ele seria morto às 3 da tarde. Tudo bem? Será que é coincidência o que está acontecendo aqui? O Cordeiro de Deus, no dia 10 de Nissan, ele entra em Jerusalém. Lembra da música? Mantos e palmas espalhando vai, o povo gritando, bendito que vem em nome do Senhor. O Cordeirinho de Jesus, o Cordeirinho de Jesus não. O Cordeirinho Jesus está entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, e ele chega em Jerusalém. No mesmo dia em que os judeus separavam seus cordeiros à parte. Por que Jesus não fica em Jerusalém? O texto fala que Jesus vai para Betânia, um vilarejo ao lado de Jerusalém. Exatamente como os cordeiros ficariam, ao lado do sacrifício. E quantos dias eles ficam lá? 4 dias. Todos os dias Jesus vai ao templo, prega, volta para Betânia, casa de Lázaro e Maria. Na quinta-feira ele celebra a Páscoa. De madrugada ele é preso. E ao meio-dia, quando os cordeiros são levados para o abate, Pilatos senta no tribunal e vai condená-lo à morte. E quando vai dar a hora nona, que é a hora que Jesus vai morrer na cruz, às 3 horas da tarde, era a hora em que os cordeiros eram imolados. Gente, o paralelo é perfeito do que está acontecendo, o que Deus está fazendo para mostrar o que vocês estão fazendo, eu estou fazendo com o meu cordeiro. O meu cordeiro santo vai ser morto assim. Por isso João escreve, era a hora sexta. Então veja, primeira lição do texto é cuidado com as escolhas que você faz nas suas amizades. A segunda lição do texto dessa noite é cuidado com as amizades porque elas influenciam as suas ações. Você vai tomar ações por causa dos amigos que você tem. Em terceiro lugar, as amizades influenciam as nossas ações e ações geram consequências. Veja bem o que diz o versículo 15. Ao final do 14, desculpa. E disse, Pilatos traz Jesus, era a hora da Parasceve Pascal, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Está escrito assim na sua versão também? Eis aqui o vosso rei. Por que Pilatos fez isso? Pilatos aqui está com raiva dos judeus. Por quê? Porque os judeus estão obrigando ele não queria matar Jesus, é verdade, ele não queria, mas porque disseram que se ele não matasse, ele seria inimigo de César. Então ele falou, não, eu sou amigo de César. Então vou matar ele, mas eu estou com raiva, porque eu queria soltá-lo. E vocês estão me obrigando, me influenciando a tomar uma ação. Eu vou tomar uma ação. Mas preste atenção. Eu também vou fazer vocês tomarem uma ação. Eu vou obrigar vocês a fazerem algo que vocês não querem fazer. Que vocês não fariam de modo nenhum. Eu vou fazer vocês blasfemarem. Eu vou obrigar vocês. Então veja, lembra que eu falei cuidado com os amigos e com os inimigos? Pilatos agora vai influenciar os judeus, dizendo, vocês vão me obrigar a matar esse homem, que é inocente. E eu vou obrigar vocês a proferirem uma declaração que, olha, é uma aberração pensar num judeu falando isso. Então Pilatos apresenta e fala, eis aí, para os sacerdotes, eis aqui o vosso rei. E o que o povo grita? Verso 15, eles, porém, clamavam, gritavam, berravam, fora,
Fora com ele. Suma com ele da nossa frente. E eles gritam, crucifica-o. Ficaram bravos ou não os judeus? Com a afirmação, olha, vosso rei está aqui. Eles gritavam, tira ele daqui, some com ele, mata esse homem. Pilatos cutuca um pouquinho mais. Agora Pilatos está sentindo a alegria de fazer isso. Olha o que Pilatos diz. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Gente, o que é isso? Vocês vão matar o rei de vocês? Por que Pilatos está fazendo isso? Os judeus já estão bravos, mata esse homem. E Pilatos pergunta de novo, vocês têm certeza que querem matar o rei de vocês, gente? Ele é o rei prometido para vocês. E o que o povo faz? Responderam. Depois de responderam, quem foi que respondeu? Olha para a sua versão e vê aí. Quem deu a resposta? Responderam os principais sacerdotes. Sabe o que ele quer dizer aqui? Lá estava o sumo sacerdote. Lá estavam os mestres da lei. E eles tiveram que falar alguma coisa. E a resposta não foi do povo simples. Não foi das pessoas incultas. Foi dos líderes. E o que os líderes disseram? Eles responderam, não temos rei, senão César. Porque essa informação aqui é brutal. Se quiser marcar na sua Bíblia do lado, essa informação vou colocar aqui para dizer, eles blasfemaram. Blasfemar é falar contra o Deus. Eles disseram assim, nós não temos rei. O que significa isso? Eles negaram a soberania de Deus sobre eles. Nós não temos nenhum rei sobre nós, nem o Messias prometido que virá, e nem Deus que está acima de nós. O único rei sobre essa nação é César. Eu imagino Pilatos por dentro gargalhando, os judeus loucos da vida, mas falaram isso aí. E João registrou. Viu porque nós temos que tomar cuidado com as amizades e com os inimigos? Eles nos levam, tem pessoas que são influenciadas, falam, já falei, não queria falar aquilo. Nossa, onde eu estava com a cabeça quando eu falei aquilo? Falou. A pessoa lá no trabalho diz assim, duvido se é homem de falar isso. A pessoa, sou. Duvido você postar tal coisa. Pois, já foi. Por quê? Por que essa ação aconteceu? Porque alguém incitou você. Alguém cobrou você. Quando eu era pequeno, criança, lá em São Paulo nós brincávamos de tocar a campainha na casa de alguém e sair correndo. Vocês já brincaram disso aí? Não sei se esse tipo de coisa existe. Existe, né, Wagner, ainda? Os meninos existe, os meninos não estão nem prestando atenção, agora falou, existe, né? E eu lembro, tocava a campainha e saía correndo. A pessoa saía na porta, não tinha ninguém lá. Brincadeira boba de criança, ok? Talvez sem muita gravidade, pelo menos acredito assim, mas era errado. E alguém falava, não faz isso. Não faz isso. E os outros amigos, aquele bando, deve ser por isso que chama bandidos, né? Anda em bando. Aquela turba de crianças na rua, dizia assim, eu já toquei, é sua vez. Eu falava, não, eu tô com medo. Eu falo, duvido. Hoje dizem que por causa do negócio de gênero não pode, né? Mas diziam lá, se você não tocar, você é mulherzinha. Pra que falar isso? Eu duvido, se é homem, toca. Eu falei, eu sou homem, então toca. Eu falei, eu sou homem, duvido. Todo mundo fala assim, eu duvido, prova que você é homem. Olha, criança é boba, né? Prova que você é homem. Como se eu apertar aquele botão e provar que eu sou homem. Quero ver, mostra para todo mundo aqui. Se você falar não, as crianças faziam coro, cantavam em voz. Mulherzinha, mulher... você vai deixar isso aí? De jeito nenhum. Então eu me dirigi para o portão. Eu sou homem. Olhem. Quando eu me aproximei para colocar o dedo no portão, todo mundo quer saber o final da história, né? O pessoal gosta de ouvir o mal, né? O mal feito. Todo mundo está esperando para falar, e aí, pastor, o que aconteceu? Quando eu não era pastor, tá? Lembra disso? Mas eu falava, pastor, não é pastor. A hora que eu apertei o botão, a mulher abriu o portão. Ela falou, menino, ela falou, fiquei branco. Você vê que eu sou moreno. Fiquei branco na frente, pálido.
Quando eu olhei, não, foi eles que falaram. Eles quem? Não tinha um na rua, desapareceram. Sabe, os meus amigos eram meio ninja. Você viu ninja quando joga um negócio tipo fumaça, puf, desaparece? Eu virei para falar, foram eles? Não tinha ninguém. Olha, eu vou falar com a sua mãe. Não, com a minha mãe não. Vou falar com a sua mãe. A mãe está assistindo aí nem sabe. Ó, mãe, olha quantas coisas eu poupei, eu livrei, né, da mulher de falar com você. Mas veja, quanta aprontação boba. Por quê? Porque amigos influenciavam, duvido. E hoje não é muito diferente. Não é diferente. Duvido você. A criança, as jovens que falam assim, eu duvido você sair com aquela menina. Eu duvido você ligar para ela. Eu duvido você postar isso. Eu duvido que você faça isso. Desafios. Há brincadeiras em escola que eles brincam de desafio ou verdade, é o título, acho, das brincadeiras. E fala, eu desafio você a fazer tal coisa. E muitos jovens são bobos, acham que é uma lei, uma regra e tem que fazer. Eu duvido você fazer tal coisa, fazer isso e aquilo. Quanta bobagem. Tome cuidado, por quê? Porque amizades influenciam as nossas ações. E ações, se elas parassem só aí, tudo bem, mas ações geram consequências. Olha como o texto termina. Hei de crucificar o vosso rei, responderam eles, não temos rei, senão a César. Blasfêmia. E a partir daqui, Deus vai punir esses homens. Os anos vão passar e Israel vai ser destruído alguns anos depois, espalhado por todos os lugares. E durante toda a história, isso ocupa o registro. Nós não temos nenhum outro rei, só César é o nosso rei. Deus falou, então, se é de César, dai a César o que é de César, vou entregar você a César. E ele pegou a nação de Israel e entregou para o general Tito no ano 70. E Jerusalém foi queimada por causa dessa declaração aqui. O versículo 16 termina dizendo, já que depois que os judeus blasfemaram, o texto termina dizendo, então Pilatos o entregou para ser crucificado. Ações geram consequências. Pilatos falou, não dá mais. Desculpa, eu tentei te libertar, mas eles gritaram que eu sou amigo de César e eu tenho que fazer isso. Eles blasfemaram contra o Deus deles, mas agora que todos nós fizemos coisas erradas, levem esse homem, tirem ele da minha frente e o executem. Viu o que as ações fizeram? A influência, a gritaria à volta de Pilatos? Executem esse homem. E Pilatos, de uma vez por todas, tirou o grito das pessoas, fez com que Jesus fosse completamente tirado da frente deles. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Os crucificados da época, eles... cuidado com as cenas de filme, né? As cenas de filme, até nessa imagem você vê aqui, tá vendo? Uma cruz. Então você tem essa parte onde a pessoa é presa pelos braços e você tem a parte que era fincada no chão. Jesus sempre aparece nos filmes carregando a cruz inteira. Aquilo é bobagem, jamais aconteceria. Ninguém aguentaria carregar aquela cruz. Ok? Então o que eles carregavam? Eles carregavam isso daqui, ó. Só a parte do braço. Era presa sobre aquela pessoa. Ele levava. A cruz inteira pesaria... Gente, isso daqui pesaria cerca de 50 quilos. Talvez você não tiver ideia, mas é um saco de cimento. Agora você pega alguém que passou a noite em claro, apanhou, está ensanguentado, foi chicoteado, você coloca o saco de cimento nas costas, ele vai desfalecer. Jesus está sem comer, aqui, há mais de 12 horas. Perdeu sangue e colocaram isso. Se ele carregasse tudo, não tinha como. Nenhuma pessoa, a cruz inteira pesaria 150 quilos. 3 sacos de cimento para você carregar, não levaria. Ok? Então Pilatos o entrega. Então veja, às vezes nós vamos entender, alguns amigos irão levá-lo a colocar Jesus para fora da vida para sempre. Cuidado com a amizade. Tem gente que vai fazer com que você coloque Jesus fora, tire da sua vista e não pense mais nele. Mas um dia, Deus vai responsabilizar você pelas escolhas que você faz. As aplicações do texto dessa noite, elas são 3 apenas. Escolha bem quem será seu amigo. Preste atenção, quem deseja ser amigo do mundo, neste caso César, vá. Gente, como pastor, eu digo abertamente, os que estão me assistindo, quem quer ser amigo de César, vá ser amigo de César, não perca tempo com a igreja.
Não fica. O pior que pode acontecer é viver assim, ó. Não viva com o povo de Deus fingindo ser amigo de Jesus e da igreja. Escolha. Fala, eu sou amigo de César. E vá abraçar César. Agora tem gente que fica na igreja e fala, não, eu sou amigo de Jesus, mas é mentira. E Deus sabe disso. Então, se você se tornar amigo de Jesus, o mundo vai tratar você como inimigo. Não tem jeito. Vão zombar, vão perseguir, vão caçoar, vão. Tem que escolher. Nós não estamos de férias. Nós estamos em guerra. E você vai ser perseguido se você colocar a faixa dizendo, eu sou estrangeiro em pátria, em solo inimigo. Em segundo lugar, há amigos dos quais deveríamos nos afastar. Esse alerta aqui é brutal. Se Pilatos fosse inimigo dos judeus, ou se Pilatos abraçasse Jesus e negasse César, mas há amigos dos quais deveríamos nos afastar, rápido e completamente. Por quê? Faça uma pergunta a si mesmo e responda. Os seus atuais amigos te influenciam a agir de que forma? Faça um levantamento mental aí. As amizades que você tem no trabalho, na escola, na família, os vizinhos. O seu contexto, como eu contei lá no começo, aquele casal de amigos que frequentavam a minha casa. Eles te levam em que direção? Veja, algumas perguntas. Eles te levam a amar a Deus ou desprezá-lo? Quando você está com essas pessoas, você fala, nossa, como eu me sinto motivado a amar a Deus. Quando eu estou com eles, com ela, com ele, o meu coração se enche de vigor, eu converso um pouquinho e quero mais me aproximar de Deus, quero conhecer Deus melhor. Ou você está com essas pessoas e logo começa a desprezar Deus. Deus não é bem assim, não é tudo isso. Avalia isso e você vai descobrir o que fazer com esses amigos. 2, esses amigos te influenciam a alegrar-se com a igreja ou a desanimar-se com ela? Olha que pergunta interessante. Quando você está com essa pessoa, você fala com essa pessoa, você fala, nossa, que vontade de estar com o povo de Deus. Ou você sai dali pensando, vou mudar de igreja. Aquele povo. Ou então, nem vou mais na igreja. Eu vou na igreja para quê? Só tem gente ruim lá. Como é que você sabe? A fulana me falou. Aquela pessoa, aquele casal me disse que... E aí começa. Esses amigos vão influenciar suas ações. Alegria com a igreja ou desânimo? Simples assim. Se os seus amigos fazem você desanimar de Deus e da igreja, você deve se afastar rápida e completamente. Claro, se você quer ter uma vida saudável. Terceiro lugar, os seus amigos, eles influenciam você a honrar os líderes da igreja ou a desconfiar deles? Pergunta que você tem que fazer. Quando eu estou com essas pessoas, eu me sinto mais encorajado a confiar nos líderes, nos meus irmãos, ou a desconfiar de cada pessoa aqui dentro da igreja? Se isso acontece com você, se afaste rapidamente dessas pessoas. É o que o texto dessa noite está mostrando. Não dá para você escolher as duas coisas. Olha, se você está com uma pessoa que sempre coloca você para baixo, imagina que você decida fazer dieta. E fala, a partir de agora fazer dieta. E a pessoa sempre fica falando para você, não vai adiantar. Vai fazer para quê? Não vai mudar nada. Por que as pessoas contratam um personal trainer? Sabe para que é? Porque você tem alguém que vai motivar você. A pessoa, você contrata um professor particular para aprender piano. Você começa a tocar e ele fala, nossa, que droga, pode parar. Você não tem talento para isso não. O que você faz? A pessoa. Você fala assim, olha, eu vou fazer um curso de culinária. Aí você faz a comida, a pessoa prova, que horrível. Não. Olha, eu acho que na sua vida, o seu negócio é disque. Não cozinhe mais. O que você faz? Você fica andando com essa pessoa? Toda vez que você põe uma roupa, a pessoa diz, que roupa ridícula. Seu cabelo não combina com essa roupa. Olha o seu rosto. A sua voz é esganiçada. Eu não gosto de falar com você. O que você faz? Por que você anda com pessoas que te desmotivam? Te desencorajam? Acabam com você? Textos como esse alertam, rompa essas amizades. Foi o que eu fiz com meu amigo lá atrás. Terceiro lugar, os seus amigos te influenciam a edificar os irmãos ou a destruir os irmãos da igreja? Sexta-feira passada,
eu fui convidado, uma pessoa que eu não conheço entrou em contato pedindo para que eu pudesse participar de um debate num programa. Eu não conhecia nem a pessoa que me convidou, nem o debatedor. Então, nós entramos lá no programa e fizemos um debate. E eu descobri que a pessoa com quem eu estava debatendo era quase um incrédulo. Era um influenciador, hoje é moda, era um influenciador digital. Tinha mais de 15 mil seguidores a pessoa. Eu não tenho seguidor nenhum, nem quero, siga Cristo. E as pessoas, 15 mil. E aí entraram. E eu descobri que a pessoa é desigrejada. Ele tem um grupo que eles se chamam de A Resistência. A resistência é o quê? Nós resistimos à instituição chamada igreja. Ou seja, eles dizem assim, olha que bonito, até arrepia. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós só temos sobre nós um único pastor, Jesus Cristo. Mas eu ir à igreja, me submeter à liderança de pastores humanos? Jesus nunca frequentou a igreja, a pessoa disse. Verdade ou não? Ele diz, Jesus nunca foi na igreja, por que eu tenho que ir? Gente, a estupidez é tão grande, mas o que me admirou não foi a estupidez da pessoa, a ignorância em termos bíblicos. Porque quem está desigrejado só quer ver o pecado, é isso. Quem está dizendo isso? A Bíblia. 1 João diz assim, se andarmos na luz, como Cristo andou na luz, temos comunhão. Se eu não tenho comunhão com o povo de Deus, se eu sou crente só em casa, não estou falando em tempo de pandemia, estou falando de pessoas que não têm vínculo com a igreja. Se você é um desigrejado, a Bíblia diz abertamente, você está vivendo em pecado. E eu falei isso, causou furor nos comentários. Bombardeou as pessoas com esse pastorzinho. E começaram. Por que o ataque? Por que o ataque? Porque a verdade foi dita. E quando eles falam, nós somos a resistência, sim, eles são a resistência. Eles resistem à verdade. E Hebreus diz assim, se hoje ouvires a voz do Senhor, não resistai, como os vossos pais fizeram no deserto e morreram. Se hoje ouvirem a voz do Espírito, não resistam a ele. Mas talvez hajam pessoas me assistindo que são desigrejados. E por que eles permanecem sem igreja? Sabe por que aquele grupo, aquela multidão de seguidores que entraram lá para defender o pregador lá, ou aquele expositor, se é que eu chamo de expositor no seu termo, para dar aquele influenciador digital, por que apoiavam ele? Porque as influências, as amizades que nós temos, nos levam a tomar ações. E como eu me junto com um grupo de pessoas que são desigrejadas, eu então ataco a igreja, ataco o povo de Deus, ataco a Bíblia, ataco todas as verdades da palavra de Deus. Por quê? Em nome da amizade. E se você não abrir os seus olhos, você pode se ver nessa situação. Cuidado com pessoas que fazem tudo isso. Em terceiro lugar, e último, as amizades que nós temos, elas influenciam nossas ações. E as ações trazem consequências. Muitos, eu gostaria de falar poucos, mas muitos crentes naufragam na fé, porque nutrem amizades com amigos que os esfriam na igreja. E amigos ali está entre aspas. Muitos crentes naufragam na fé, se afastam da verdade, naufragam no casamento, na educação dos filhos. Por quê? Porque se cercam de pessoas que todas as vezes bombardeiam você, esfriando você cada vez mais, cada vez mais. Você vai naquela igreja, aquele casal frequenta lá. Você vai naquela igreja, olha aquele menino, você viu aquela moça vai lá, aquele rapaz vai lá? Você vai naquela igreja, você viu o que eles falaram? Você viu como eles ensinam a Bíblia? Que antiquado, que retrógrado. Nossa, você ainda vai lá? Você vai lá na igreja daquele pastor? Você vai naquele grupo? Ah, não. E esfria você, e você naufraga na fé. Que Deus te ajude. Mensagens como essa. E aí, já escolheu de quem será amigo? De César ou de Jesus? Vamos orar. Pai, aqui estão os teus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem. O Senhor sabe a amizade que cada um de nós tem feito. César ou o mundo? César e o mundo ou a igreja? Quem vamos escolher?
Mas a verdade é que não existe nada melhor nessa vida do que ser amigo do Senhor. Caminhar na luz. Esta é a verdade que nos une. Pai, a minha súplica, como ministro do Evangelho, é que o Senhor abra os olhos do seu povo, para que eles saibam escolher os amigos, que eles possam cortar relacionamento com aqueles que fazem com que eles tropecem, com aqueles que fazem com que eles desanimem, com que fazem com que eles desconfiem, com pessoas que acusam, que destroem, que influenciam, sejam amigos ou inimigos. Desperta o teu povo, Senhor. Nenhum de nós está imune às influências, mas nós somos responsáveis pelas escolhas e decisões que vamos tomar. Cada marido que está presente nessa noite possa vigiar pela sua própria casa, que possa dizer não às amizades de certos filhos. Algumas amizades dos filhos são prejudiciais, que os pais se posicionem. Que marido e esposa ajudem mutuamente um ao outro a policiar os comentários que escutam, as posturas que são adotadas, as pessoas que frequentam a casa. Ah, Senhor, se o seu povo andar alerta, grande bênção, grande alegria recairá sobre a vida deles. Nessa noite nós queremos reafirmar, nós só temos um Rei. Jesus Cristo é o nosso Rei, nosso Senhor. Este mundo vai passar, e tudo o que nele há. Ensina-nos a amar a verdade, amar a sua igreja, e nunca, Senhor, apesar das imperfeições do seu povo, nunca abandonarmos de andar com o povo de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.